Sabe aquela pergunta que todo mundo já se fez um dia? Quanto vale um imóvel? Pode ser a casa onde se mora ou aquela dos sonhos. É muito fácil ter um palpite, uma opinião, mas nesta análise a gente vai entender por que, quando a coisa é séria e envolve dinheiro, uma simples opinião não é o suficiente. Vamos desvendar a diferença brutal que existe entre um achismo e uma avaliação técnica de verdade. E olha, essa diferença pode valer uma fortuna. Quanto esta casa realmente vale? Essa é a pergunta que vale ouro, não é mesmo? É uma pergunta que todo mundo já fez, seja sonhando com um lugar novo, seja na hora de comprar ou de vender. E é super natural, a gente logo começa a montar uma resposta na cabeça. A gente vê um anúncio na internet, lembra por quanto um conhecido vendeu um apartamento parecido, ou simplesmente tem um sentimento sobre o valor. Esse é o ponto de partida, é humano. Mas é exatamente aqui que o jogo vira. De um lado tá a opinião, ela é subjetiva, informal, totalmente baseada na percepção de cada um. Do outro, a avaliação, que é objetiva, metódica e, o mais importante, defensável, porque ela se baseia num processo. Não são só palavras diferentes, são universos opostos. E por que essa distinção toda é tão crucial? Porque em situações de alto risco, um simples palpite não só não ajuda, como pode ser desastroso. Pensa bem, em financiamentos de banco, disputas na justiça, partilha de herança, investimentos pesados ou até para fazer um seguro, tomar uma decisão com base em achismo pode levar a prejuízos gigantescos. Então, a grande sacada é esta: valor técnico não é uma coisa que se acha por aí, como se fosse um objeto perdido. É algo que se constrói tijolo por tijolo. Ele nasce de um processo, de uma estrutura, e não de uma impressão de momento. E essa frase aqui no slide, ela resume tudo de forma perfeita. Quando o valor importa, a opinião não basta. Em decisões que podem mudar uma vida, a subjetividade simplesmente não tem o peso necessário. Certo, mas como é que esse processo funciona na prática? Bom, tudo começa com uma pergunta que parece simples, mas que na verdade é a chave de tudo. Valor para qual finalidade? O valor de um imóvel para uma venda rápida, por exemplo, não é o mesmo valor para uma garantia de empréstimo. O objetivo muda completamente a perspectiva. E essa jornada tem um mapa bem claro. Primeiro, se define a finalidade. Depois, se coletam os dados certos do mercado. Aí se aplica um método técnico para analisar tudo isso. E só então, lá no final, é que se chega a uma conclusão de valor. É um caminho lógico, passo a passo. O que esse processo faz, no fundo, é pegar um monte de informação solta, preços, características do imóvel, dados da região, e transformar esse caos numa conclusão que faz sentido, que para em pé. E o mais importante, que pode ser verificada por qualquer um. E aqui vem, talvez, a maior virada de chave de todas. Um processo é rastreável. Ele consegue responder aquela pergunta fatal. Ok, mas como exatamente se chegou a esse número? Uma opinião não precisa de justificativa. Uma avaliação técnica, sim. E é isso que a torna defensável. Vamos aprofundar um pouco mais para ver o que sustenta tudo isso. Toda avaliação de credibilidade se apoia numa estrutura que a gente pode chamar de o tripé da avaliação. Olha só que interessante. Esse processo todo se apoia nesses três pilares que estão totalmente conectados: dados, contexto e finalidade. Nenhum deles funciona sozinho. É a combinação dos três que dá o verdadeiro significado para o valor final. O primeiro pilar são os dados. É o alicerce, né? A base de tudo. E não é qualquer dado, viu? São informações de mercado escolhidas a dedo, que foram qualificadas. É a matéria-prima certa para análise. Em seguida vem o contexto, porque vamos combinar, os números sozinhos não dizem muita coisa. O momento da economia, como a cidade está se desenvolvendo, se aquele tipo de imóvel vende fácil, tudo isso dá o verdadeiro significado aos dados. Ignorar o contexto é pedir para ter uma conclusão frágil. E fechando o nosso tripé, a finalidade. Lembra daquela pergunta valor para quê? Pois é, ela é a bússola que aponta a direção do trabalho todo, desde quais dados escolher até o método que vai ser aplicado. Sem uma finalidade clara, a avaliação vira um tiro no escuro. Beleza, o processo é todo robusto, cheio de etapas, mas na prática, o que se ganha com isso? A resposta cabe numa palavra só, mas ela é gigantesca: segurança. E não é um tipo só de segurança, não. Uma avaliação técnica oferece 4 tipos bem diferentes que uma opinião, por melhor que seja, nunca vai conseguir entregar. E essas 4 camadas, olha, elas realmente mudam o jogo. Primeiro, a segurança na hora de decidir, porque ajuda a enxergar os riscos de forma clara.
Segundo, a segurança no diálogo, porque todo mundo passa a falar a mesma língua, com base em fatos. Terceiro, a coerência, com resultados estáveis, baseados em evidências. E, por último, a transparência, já que o processo todo pode ser auditado e entendido por quem quiser. E tem mais uma camada de segurança, e essa talvez seja a mais sutil e uma das mais importantes: a segurança contra o auto-engano. É muito fácil a gente confundir o que a gente quer que seja verdade com a realidade. Um processo técnico obriga a gente a colocar os pés no chão. Bom, estamos chegando à nossa conclusão. Se tem uma ideia para levar para casa depois dessa conversa, é esta aqui. A opinião tem o seu lugar, ela pode até dar um norte, mas é o método que sustenta as grandes decisões. Essa frase que está no slide é poética, mas certeira. Opiniões iniciam caminhos. Métodos sustentam decisões. A opinião pode ser o estalo inicial, a faísca, mas na hora de botar o dinheiro na mesa, de assumir um risco, é um método que vai dar a base sólida que se precisa. No final das contas, a diferença é brutalmente simples. Uma opinião é apenas declarada. Uma avaliação precisa ser demonstrada. Uma é um palpite. A outra, uma conclusão que pode ser defendida com unhas e dentes. E é por isso que o resultado mais valioso de todo esse processo não é só o número que aparece no final do relatório. O que a engenharia de avaliações realmente entrega é algo muito mais poderoso: clareza. Clareza sobre o imóvel, sobre o mercado e, principalmente, sobre a decisão que precisa ser tomada. E assim a gente fecha o círculo e volta para a questão inicial, mas agora olhando para ela de outro jeito. Quando o negócio é sério, quando o valor realmente importa, em que vamos confiar? Numa opinião, que é fluida e subjetiva, ou num processo, que é estruturado e verificável? A resposta pode definir o sucesso de uma das decisões mais importantes da vida.